O Rio da Vida. Mensagem por Alexander McLaren. Ezequiel 47, verso 1. Águas saíram de debaixo do limiar da casa. Ao contrário da maioria das grandes cidades, Jerusalém não estava situada em um grande rio. É verdade que as águas insignificantes de Siloé, que fluem suavemente porque eram tão insignificantes, subiam de uma fenda na rocha do templo e abaixo daquela rocha se estendia o vale de Cedron, seco e branqueado no verão, e uma torrente chuvosa durante as estações chuvosas, mas isso era tudo. Então, muitos dos profetas que esperavam pelos melhores tempos que viriam, colocaram o dedo naquele defeito e profetizaram que ele seria curado. Assim lemos em um salmo: há um rio cujas divisões alegram a cidade do nosso Deus. A fé viu o que o sentido não viu. Novamente Isaías diz: lá, isto é, na Nova Jerusalém, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e riachos largos. E assim, este profeta lança suas antecipações do abundante derramamento de bênçãos que virá quando Deus de fato habitar entre os homens, nesta figura de um rio jorrando de debaixo da porta do templo e espalhando vida e fertilidade onde quer que suas águas venham. Não preciso lembrar como nosso próprio Senhor usa a mesma figura e a modifica, dizendo que todo aquele que crê nele, dele fluirão rios de águas vivas. Ou como, nas últimas palavras do profeta apocalíptico João, ouvimos novamente a música das ondulações do grande riacho, o rio da água da vida procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. Então, por toda a Escritura, podemos dizer que ouvimos o murmúrio do riacho e podemos captar a linha de vegetação em suas margens. Meu objetivo agora não é apenas lidar com as palavras que li como ponto de partida, mas sim buscar extrair o significado maravilhoso desta grande parábola profética. Primeiro, percebo a nascente de onde o rio vem. Eu já havia antecipado isso ao apontar que ele flui do próprio templo. O profeta o vê saindo da casa, isto é, do santuário. Ele flui pelo pátio externo da casa, passa pelo altar, sai sob o limiar e então se derrama na planície abaixo. Esta é a vestimenta simbólica do pensamento de que todas as bênçãos espirituais e toda forma concebível de bem humano tem sua origem no fato da habitação de Deus com os homens. Debaixo do limiar do templo vem a água da vida, e onde quer que seja verdade que em qualquer coração ou em qualquer comunidade Deus habita, será ouvido o tilintar de suas ondulações e frescor e fertilidade virão do riacho. A habitação de Deus com o homem, como a habitação de Deus na humanidade na encarnação de seu próprio Filho querido, é, por assim dizer, a abertura da fonte que pode derramar no mundo. Portanto, se desejamos ter as bênçãos que nos são possíveis, devemos cumprir as condições e deixar que Deus habite em nossos corações e faça deles seus templos. E então, debaixo do limiar desse templo, também fluirão, de acordo com a própria promessa de Cristo, rios de água viva, que serão primeiramente para nós bebermos e sermos abençoados, e então refrescarão e alegrarão os outros. Outro pensamento conectado com esta fonte do rio da vida é que todas as bênçãos que, reunidas, estão incluídas naquela única palavra salvação, que é um tipo de nebulosa composta de muitas estrelas não resolvidas, surgem de nada mais que o coração profundo do próprio Deus. Este rio surgiu na casa do Senhor e em meio aos mistérios da presença divina. Surgiu, pode-se dizer, debaixo do propiciatório, onde os querubins taciturnos se sentavam em silêncio e se derramavam em um mundo que não o havia pedido, que não o esperava, que em muitos de seus membros não o desejava e não o teria. O rio que surgiu no lugar secreto de Deus simboliza para nós o grande pensamento que é colocado em palavras mais claras pelo último dos apóstolos quando ele diz: nós o amamos
porque Ele nos amou primeiro. Todas as bênçãos da salvação surgem do amor e propósito divinos desmotivados, auto-impulsionados e autoalimentados. Nada o move a comunicar-se a não ser seu próprio prazer em doar-se às suas pobres criaturas. E tudo isso é pela graça, para que tudo seja pela fé. Ainda mais, o outro pensamento que pode ser sugerido em conexão com a fonte deste rio é que aquilo que é para abençoar o mundo deve necessariamente ter sua ascensão acima do mundo. Ezequiel esboçou, na última parte de sua profecia, uma topografia inteiramente ideal da Terra Santa. Ele varreu montanhas e vales e nivelou tudo em uma grande planície, no meio da qual se ergue a montanha da casa do Senhor, muito mais alta do que a colina do templo. Na realidade, em frente a ela se erguia o Monte das Oliveiras e entre os dois havia o profundo desfiladeiro do Vale de Cedron. O profeta suaviza tudo em uma grande planície e bem acima de tudo se eleva o Monte do Templo, e dele desce para os níveis baixos o dilúvio fertilizante e vivificante. Essa geografia imaginária nos diz isso, que o que é para abençoar o mundo deve vir de cima do mundo. É preciso uma cachoeira para gerar eletricidade. O poder que deve vir para a humanidade e lidar com suas misérias deve ter sua fonte bem acima dos objetos de sua energia e sua compaixão, e em proporção à altura da qual cai, será a força de seu impacto e seu poder de gerar um impulso acelerado. Todos os esforços meramente humanos de reforma social, rios que não nascem no templo, são como os rios da Mongólia, que correm por algumas milhas e então são sugados pelas areias quentes e se perdem e ninguém mais os vê. Somente o riacho perene, que sai de debaixo do limiar do templo, pode se sustentar no deserto, para não falar de transformar o deserto em um jardim do Éden. Então, reformadores morais, sociais, intelectuais e políticos podem muito bem ir a Ezequiel e aprender que o rio da água da vida, que deve curar o estéril e refrescar a terra sedenta, deve vir debaixo do limiar do templo. Segundo, observe o rápido aumento do fluxo. O profeta descreve como seu companheiro, o intérprete, mediu 1000 côvados rio abaixo, cerca de 1/4 de milha, e as águas estavam na altura do tornozelo, outros 1000 fazendo meia milha desde o início e a água estava na altura do joelho, outros 1000 ou 3/4 de milha e a água estava na altura da cintura, outros 1000 cerca de 1 milha no total, e a água era intransitável, águas para nadar, um rio que não podia ser atravessado. De onde veio o aumento? Não havia tributários. Não ouvimos falar de nenhuma corrente lateral fluindo para o corpo principal. De onde veio o aumento? Veio do abundante jorro no santuário. A fonte era a mãe do rio, isto é, o ideal de Deus para o mundo, para a igreja, para o cristão individual, é o rápido aumento em sua experiência da profundidade e da força do fluxo de bênçãos que juntos constituem a salvação. Então chegamos a uma questão de teste muito aguda. Alguém me dirá que a taxa em que o cristianismo cresceu por esses 19 séculos corresponde à visão de Ezequiel, que é o ideal de Deus. Algum homem cristão dirá: meu próprio crescimento na graça e aumento na profundidade e plenitude do fluxo do rio através do meu espírito e da minha vida correspondem a esse ideal? A 1 milha da fonte, o rio é intransitável. A quantas milhas da fonte da nossa primeira experiência estamos? Quantos de nós, em vez de ter um rio que não poderia ser atravessado, águas para nadar, temos apenas um fiozinho fraco e quase estagnado, tão raso quanto ou mais raso do que era no início? Eu estava falando há 1 minuto sobre os rios mongóis. Os rios australianos são mais como a vida de alguns homens, uma cadeia de lagoas na estação seca. Não,
nem mesmo uma cadeia, mas uma série sem nenhum canal de água conectando-as. Isso é como muitas pessoas cristãs. Elas têm momentos isolados quando sentem a voz do amor de Cristo e se rendem aos poderes do mundo vindouro, e então há longos intervalos quando não sentem nenhum nem outro. Mas a imagem que deve ser realizada por cada um de nós é o ideal de Deus, que há poder no Evangelho para tornar real, no caso de cada um de nós, o rápido e contínuo aumento na profundidade e na lavagem do rio da água da vida que flui por nossas vidas. Lutero costumava dizer: se você quer limpar um monturo, transforme o Elba nele. Se você deseja ter seus corações limpos de toda a sua imundície, transforme o rio nele. Mas precisa ser um rio progressivamente mais profundo, ou não haverá erosão no fraco fio d'água, e não seremos nem um pouco mais santos ou puros por causa do nosso cristianismo potencial e imperfeito. Terceiro, por fim, observe os efeitos do fluxo. São 3: fertilidade, cura e vida. Fertilidade. No Oriente, uma condição de fertilidade é a água. Irrigue o deserto e você o transformará em um jardim. Quebre o aqueduto e você transformará o celeiro do mundo em um deserto. O viajante, à medida que avança, pode dizer onde há um riacho pela vegetação ao longo de suas margens. Você viaja ao longo de um planalto e ele está todo cozido e estéril. Você mergulha em um wadi e imediatamente o solo é coberto de vegetação rasteira e arbustos, e os pássaros do ar cantam entre os galhos. E assim, diz Ezequiel, onde quer que o rio chegue, brotam, como por mágica, belas árvores nas margens dele, cujas folhas não murcharão, nem o seu fruto será consumido. A fertilidade vem em segundo lugar, a recepção do agente fertilizante vem em primeiro lugar. É tempo perdido mexer em nossos personagens, a menos que tenhamos começado a colocar em nossos corações a graça de Deus e o novo espírito que será forjado por esforço diligente em toda a beleza da vida e do caráter. Ezequiel parece estar copiando o primeiro salmo, ou vice-versa. O salmista está copiando Ezequiel. De qualquer forma, há uma semelhança verbal entre eles, pois ambos se debruçam sobre a folha imperecível da árvore que cresce plantada por rios de água. E nosso texto vai além e fala sobre a fecundidade perene mês a mês, o ano todo. Em alguns países tropicais, você encontrará flores, brotos em seu estágio inicial e frutas maduras, todos pendurados em um galho carregado. Assim deve ser a vida cristã, continuamente frutífera, porque depende da atração contínua para si mesma, por meio de suas raízes e ventosas, da água da vida pela qual somos frutificados. Ainda há outro efeito das águas, a cura. Como dissemos, Ezequiel toma grandes liberdades com a geografia da Terra Santa, nivelando tudo. Então seu riacho não faz nada do Monte das Oliveiras, mas flui para o leste até chegar ao desfiladeiro ferido do Jordão, e então vira para o sul, descendo para as águas opacas e pesadas do Mar Morto que ele cura. Todos nós sabemos como elas são carregadas de veneno. Mergulhe um copo em qualquer lugar e você o encontrará cheio de matéria nociva. Elas são o símbolo da humanidade, com o pecado que está em solução por todo ele. Nenhum químico pode eliminá-lo, mas há um que pode. Ele o fez pecado por nós, que não conheceu pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. O rio puro da água da vida expulsará da humanidade os componentes malignos que estão lá e adoçará tudo. Sim, todos, e ainda não todos, pois muito solenemente o otimismo do profeta faz uma pausa, e ele diz que os pântanos salgados ao lado do mar não estão curados. Eles estão ao lado dele. A cura está perfeitamente disponível para eles, mas eles não estão curados. É possível para os homens rejeitarem as influências que contribuem para a destruição do pecado
e o estabelecimento da retidão. E embora as águas estejam curadas, ainda permanecem os pântanos obstinados com os cristais brancos e fluorescentes em sua superfície e trazendo sal e esterilidade. Você pode guardar a cura e permanecer contaminado com o veneno. E então o último pensamento é a influência vivificante do rio. Tudo vivia para onde quer que fosse. Contraste a cristandade com o paganismo. Admita toda a vacuidade e o mero cristianismo nominal de grandes extensões de vida nos chamados países cristãos, e ainda assim, por que é que de um lado você encontra estagnação e morte, e do outro lado atividade mental e múltipla e progressividade? Acredito que a diferença entre o povo que se senta na escuridão e o povo que anda na luz é que um tem a luz e o outro não, e a atividade convém à luz assim como o torpor convém à escuridão. Mas há uma verdade muito mais profunda do que a da figura, uma verdade que eu gostaria de colocar nos corações de todos os meus ouvintes, que a menos que nós mesmos tenhamos essa água da vida que vem do santuário e é trazida a nós por Jesus Cristo, estamos mortos em delitos e pecados. A única vida verdadeira está em Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu coração fluirão rios de água viva. Amém.